minha gente, eu não tenho dúvidas de que essa parábola de Jesus é a parábola mais popular do Evangelho. É a parábola sobre a qual tem mais considerações, existem mais textos escritos, né? Produção literária a respeito, né? Comentários tanto de evangelistas quanto de teólogos, ou melhor, de especialistas do Evangelho, como de teólogos e de estudiosos da tradição neotestamentária. A parábola dos talentos é a parábola, portanto, que tem mais comentários, é a parábola que há uma série de considerações a respeito, e sobre isso há não apenas interpretações diferentes, porque se em algumas parábolas existe uma linha única para seguir, ou pelo menos, a despeito de algumas interpretações, há um enfoque específico, uma espécie de quadro, ou diria melhor, a moldura do quadro, da qual a gente não pode fugir dessa moldura. No caso da parábola dos talentos, há uma abrangência muito maior. E a gente pega autores diversos, tendo enfoques os mais distintos e os mais variados sobre essa parábola. Intencionalmente, eu acredito, Jesus quis deixar essa parábola com uma abordagem um pouco mais aberta. Ou seja, tem uma abrangência mesmo, que a gente pode entendê-la em um plano mais literal, mais textual, onde até a própria letra possui um ensinamento básico, digamos assim, e uma lição moral de esforço pessoal, de mérito a conquistar. Não é isso que a gente retira do texto? É mais ou menos isso? Né? Esforço pessoal, mérito a conquistar. Que é claro do texto, né? Cada um é dado de acordo com seus méritos e é multiplicado a partir daquilo que o indivíduo investiu, daquilo que ele se esforçou para produzir. Esse é o ensinamento básico e todos que leem, ainda que textualmente, podem retirar esse tipo de conceito, esse tipo de ensinamento. Não obstante, nós temos nessa parábola dos talentos camadas mais profundas, digamos assim, e um nível de interpretação que vai desde um exame mais metafísico do assunto, desde interpretações mais transcendentes a respeito do assunto, interpretações reencarnacionistas, se a gente quiser aqui utilizar o recurso espírita, o recurso da doutrina espírita, interpretações mais simbólicas, que faz alusão até mesmo a tradição do povo de Israel, né, a prática hebraica, interpretações que a gente poderia chamar de esotérica, né, no sentido profundo, né, interpretações místicas. E mais do que isso, é interessante porque a parábola pode ser aplicada para o cotidiano das vidas, e a depender de que tipo de contexto a gente está examinando, a parábola dos talentos cai como uma luva, porque fala de uma distribuição de possibilidades, e por que não dizer de oportunidades, e as consequências para o tipo de conduta que pode ser, podemos estar falando de algo muito mais moral e simbólico, ou algo que é mais material, mais imediato, se a gente pensar nos talentos de uma maneira mais abrangente. É interessante porque Jesus utiliza, mais uma vez, expressões muito corriqueiras da época para falar sobre isso. Antes, no entanto, de a gente entrar profundamente na parábola, é interessante eu colocar aqui alguns dados gerais. Primeiro, a parábola dos talentos está no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, como nós já falamos aqui, é um evangelho temático. É um evangelho que Mateus divide por temas, porque é um hebreu falando aos seus irmãos hebreus sobre o Messias, e tentando demonstrar dentro da hermenêutica judaica, da Bíblia hebraica, do Torá, do Antigo Testamento, que Jesus era o Messias, e por isso ele divide em grandes temas, porque isso era interessante aos grandes rabinos, aos grandes especialistas na hermenêutica judaica, por isso que ele divide. Como nós falamos aqui, ninguém vai entender o Evangelho de Mateus como uma cronologia, porque Mateus não está interessado em uma cronologia. É diferente do de Lucas, porque de Lucas, nós já falamos aqui, é uma
narrativa de Maria, a mãe de Jesus, sobre o seu filho. Então Maria narra as memórias do seu filho de uma maneira mais biográfica. Mateus não. Até mesmo a genealogia que nós citamos aqui de Mateus é citada apenas para fazer alusão à linhagem de Davi, à descendência e aos antecedentes de Jesus, fazendo inclusive comparações simbólicas com personagens bíblicas como Abraão, como Isaac, como Jacó, porque Mateus em alguns momentos parece comparar Jesus aos grandes patriarcas. Não apenas comparar, mas colocar Jesus como o patriarca, né? O patriarca aqui não no sentido convencional de pai, né? Veja a complicação que deu isso mais tarde com a Santíssima Trindade. Jesus é Deus, então Jesus é pai. Veja que confusão foi dada mais tarde a respeito desse conceito, dessa problemática, né? Mas aqui é o patriarca no sentido de o mais velho, né? Na linguagem espírita, o irmão mais velho, o espírito mais velho, o espírito mais evoluído, o espírito com uma jornada mais rica, né? E que se apresenta diante de nós já como um ser sumamente pleno, sumamente puro, sumamente perfeito, né? Daí há um texto de Emmanuel, se não me falha a memória, em Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel vai fazer alusão dizendo que tudo que foi expresso pela boca de Jesus e traduzido pelos evangelistas que eram inspirados, não deixava de ser uma espécie de experiência daquilo que ele vivia na chamada comunidade dos seres angélicos, dos Cristos. Então a gente para entender que ali estava alguém com uma vasta experiência, mas não era uma experiência apenas reencarnatória, como a gente costuma aqui colocar, né? Daí o patriarca era valorizado no povo hebreu. Por quê? Porque o ancião, em tese, no povo hebreu, tinha mais experiência, tinha mais sabedoria, era mais valorizado. Jesus se coloca como um grande ancião no Evangelho de Mateus, como mais velho espiritualmente falando. É uma das metas de Mateus. Por isso que ele divide em eixos temáticos. Então, Sermão da Montanha, parábola a respeito do reino, e nós temos aqui, se não me falha a memória, a parábola dos talentos com alguma divergência. Depois a gente pode até conferir se eu estou errado. Eu estou falando aqui sem segurança, tá? É provável que a parábola dos talentos esteja também no Evangelho de Lucas, mas com uma conformação um pouco diferente. Mas o que é interessante aqui a gente colocar é o seguinte: na parábola dos talentos a gente está vendo Jesus utilizando valores monetários, portanto os recursos comerciais da época, para ensinar algo que está além do comércio, embora esteja também presente no comércio. Pastorino, na obra Sabedoria do Evangelho, volume 6, no capítulo chamado Os Talentos, um capítulo que eu considero um primor, Pastorino vai dizer que vai defender uma série de coisas, né? Primeiro, que talentos era a medida de moedas mais valiosa para o povo hebreu. Se a gente for considerar aqui denário e outras moedas, sestércios, que eram utilizadas como expressões simbólicas, ou expressões de valores monetários, o talento era a moeda maior. E aí Pastorino faz um comentário dizendo: é curioso Jesus utilizar na parábola dos talentos o valor talvez mais alto considerado nas transações comerciais. Era como se fosse a intenção de Jesus de dizer e de dar ênfase a valores que eram altos mesmo e que ele queria ensinar. Essa é a primeira colocação. Há uma divergência a respeito dos talentos, mas tudo indica que, e Pastorino ele alude a isso, que talento era uma quantidade de moedas de prata que equivaleria mais ou menos a 30 quilos de moeda de prata. Havia também moeda de ouro, mas depois do Império Romano, o Império Romano ele amealhava muito mais com os tributos as moedas de ouro. Daí a moeda de prata, na localidade da Judéia, era mais utilizada nas transações comerciais. O talento era, via de regra, com algumas divergências, 30 quilos de moeda de prata. Pastorino chega a fazer o cálculo, mais ou menos, não sei como é que ele chegou a esse número, aos valores monetários atuais, e ele chega a concluir que um talento seria o equivalente atual a $2.000.
nada mal. Então era a expressão dos talentos, né, que era colocada ali, e que ele chega a fazer alusão a isso. E aqui a gente tem alguma especulação. Ora, se o talento que é utilizado por Jesus para aquela distribuição do Senhor das terras, etc., do Senhor que distribui aos seus servos, aos seus empregados, aqueles valores, estamos falando em valores altos. E aqui há duas linhas que a gente precisa seguir. Primeiro, que talvez Jesus estava fazendo a alusão a que os valores da vida física, ou seja, da experiência humana, são altos e devem ser respeitados, valorizados, engrandecidos. E por outro lado, os valores das bênçãos que a gente recebe também são valores altíssimos que devem ser considerados. Ou seja, de um lado, o valor da vida material, e do outro lado, o valor das oportunidades e dos ensejos na vida material, que são considerados aqui. Ora, não podemos deixar de citar, e a Bíblia de Jerusalém coloca isso de uma maneira bem veemente. Ela coloca numa nota de rodapé o seguinte: se o Evangelho de Mateus é temático, não é à toa que a parábola dos talentos está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. E no capítulo 25 do Evangelho de Mateus tem a parábola dos talentos e a parábola das 10 virgens. E aqui há uma alusão muito interessante que Pastorino faz a esse respeito, e ele cita, que é a seguinte: parece haver alguma semelhança entre as parábolas das 10 virgens e a parábola dos talentos. Em ambas as parábolas, Jesus utiliza uma linguagem forte, uma linguagem dura até. A parábola dos talentos acaba lançando o último servo às trevas exteriores. Deus é mais. A parábola das 10 virgens, quem não lembra, né? A parábola das 10 virgens é aquela que divide entre 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Há traduções de nécias e assim por diante. 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas, né? Ou invigilantes, né? Que estavam na expectativa do casamento, na espera do noivo. As 5 invigilantes não acenderam a lâmpada com azeite para que pudesse clarear e o noivo chegar. É aquela história de que o marido nunca erra o caminho de volta para casa. Pode se perder um pouquinho, mas volta. Mais ou menos essa ideia, que já devia existir na época. E das 5 virgens prudentes, que tem a ver com essa vigilância de colocar luz, de projetar luz. É claro que Jesus não está falando de casamento, até porque o noivo é um só. Não existem 10 noivos. O noivo é um. E não era a apologia da poligamia. Era a ideia de que ali era um casamento simbólico, né? Como diz o Espírito Emmanuel, né? Era o casamento de Jesus com a humanidade. As 5 virgens prudentes é aquele que se prepara acendendo a luz interior para o encontro com o noivo. E aquelas virgens invigilantes é que ficaram na escuridão e não perceberam o noivo passar. Mais ou menos esse símbolo. É claro que há mais detalhes sobre essa parábola. E a parábola dos talentos, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Os teólogos da Bíblia de Jerusalém dizem que são duas faces de uma mesma moeda. Uma é a postura interior de trabalhar a intimidade para a iluminação e o encontro com Cristo, e a outra é a postura exterior, do trabalho externo que prepara o advento do Cristo também. E as duas falam de um Armagedon, de uma profecia. Tanto é que o capítulo 25 de Mateus é chamado Sermão Profético de Mateus, fazendo alusão aqui ao capítulo 13 do Evangelho de Marcos, versículo 1 a 33, que é o Sermão Profético de Marcos, que tem também colocações muito semelhantes de uma era, de um estado, né? De um período, né? A gente pode dizer numa linguagem espírita, de uma transição planetária. E aqui Haroldo Dutra Dias gosta de dizer que essa parábola dos talentos, Jesus estava falando daquilo que está acontecendo agora. Ou seja, não era apenas uma previsão, mas era, porque a previsão Jesus fez antes, né?
mas Jesus estava contando aquilo que ele previu ainda antes e que está acontecendo agora. Essa é uma linha de interpretação. A outra linha é que as transições planetárias não estão acontecendo apenas no século XXI, mas acontecem periodicamente. E em todo ciclo evolutivo, me atrai muito essa ideia, em todo ciclo evolutivo há momentos como esse, narrado na parábola dos talentos. Por quê? Porque nas duas parábolas há uma espécie de divisão do trigo e do joio. Das 5 virgens prudentes e vigilantes, dos 2 servos prudentes e do servo invigilante. Há uma separação, ou seja, uma espécie de avaliação. Para me utilizar uma linguagem comercial da parábola dos talentos, uma contabilização, uma auditoria fiscal, uma contabilização daquilo, uma prestação de contas. Veja como Jesus utiliza a linguagem comercial para falar de coisas espirituais, né? É impressionante isso, né? Então, Emmanuel vai dizer que, na verdade, tudo se mistura em uma coisa só, né? Emmanuel tem um texto dele que ele fala isso, que tudo se mistura em uma coisa só, né? Que do comércio também há leis divinas ali atuando e assim por diante. Mas aqui, antes de continuar, porque eu já estou falando sobre a parábola, antes de continuar, eu gostaria de citar uma outra coisa importante, que é o seguinte. Me chama a atenção que no terceiro servo, Jesus coloca o seguinte: ele cavou um buraco na terra e enterrou o talento. Jesus podia utilizar tantas coisas, né? Guardou em casa, né? A tradição do povo hebreu de guardar os valores monetários em casa, né? De amealhou, né? E reuniu junto a amigos de confiança e deixou lá depositado, à semelhança de banqueiros, né? Mas o único talento, que na verdade são 30 quilos de moeda de prata, comparado com o outro servo que 60 quilos, e o outro que é 150 quilos, porque foram 5. O único talento ele cavou e enterrou. Existe uma tendência a examinar essa expressão como uma espécie de intenção poética e simbólica de Jesus, fazendo uma espécie de trocadilho com a cultura hebraica, porque a cultura hebraica, aliás, nós herdamos essa cultura, que é a cultura do sepultamento, da inumação cadavérica. Quando se fazia alusão a cavar, fazia-se alusão a enterrar um morto, a sepultar um cadáver. Olha a colocação de Jesus: cavou o talento, colocou na terra, enterrou. O que é que isso quer dizer? Matou o talento. Ele cavou e matou o talento. Ele sepultou. Então isso é algo interessante para a gente pensar, né? Que Jesus talvez fazia alusão ali a essa cultura. E é interessante que diz: como eu te temia, eu guardei o único talento que está aqui. Emmanuel tem uma mensagem belíssima sobre isso em Fonte Viva, chamada medo. E ele vai dizer, ele usa essa expressão: Senhor, porque eu tive medo, eu guardei o teu talento. E aqui está, dizendo que o medo é a grande emoção contrária que paralisa o espírito no seu progresso. Aliás, os terapeutas da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e as abordagens cognitivas de maneira geral, dizem o seguinte: que a emoção do medo é a emoção mais básica do processo evolutivo. O medo parece ser a primeira emoção que apareceu no processo antropológico. O medo. Porque o medo parece ser um filho direto do instinto de conservação. A sensação de ameaça, o medo. O animal obra no sentido de agir, ele age em função do instinto de conservação. O instinto de conservação é o que é mais forte no animal, que faz com que ele se proteja, com que ele se alimente para manter a espécie, com que ele reproduza, porque o instinto de reprodução parece ser um desdobramento do da conservação. E outras manifestações instintivas, inclusive o da destruição, que também é um desdobramento da conservação. Destruir para conservar a vida.
Ora bem, o psiquismo adentrando-se lentamente, e aqui não há uma linha que demarca, pelo menos aos nossos olhos, precisamente, mas o psiquismo ao longo dos milênios adentrando lentamente a fase da razão hominal, tem o instinto de conservação como herança e começa a desabrochar as emoções. Qual é a primeira emoção? O medo, que é filha direta do instinto de conservação. Daí o medo faz com que o indivíduo resgate, ou, se não quisermos assim, é o grito do instinto de conservação que ele ainda tem e que ecoa do seu passado. Daí, alguns psiquiatras e psicólogos dessa abordagem costumam dizer o seguinte, que não é o ódio que é o contrário do amor, é o medo. Porque é o medo que faz com que a criatura fique nesse mecanismo mais baixo, instintivo. Porque o ódio pode ser um amor que está magoado e que agora se transformou em ódio. Mas o medo é a ausência desse afeto mais bem elaborado, esse afeto mais sofisticado que nós chamamos de amor e que às vezes adoece. Aí o contrário, nessa perspectiva, o contrário do bem é o medo, que faz o indivíduo paralisar. Porque no ódio, no erro, ainda assim a gente está evoluindo. Claro que está evoluindo bem pouco. Uma parcela, né? Pouca, mas do mal a providência tira o bem da nossa experiência. O que é que aconteceu com Saulo? No ódio, ele despertou. Por isso que mais tarde ele vai dizer em uma das suas epístolas, né? Ou frio ou quente, morno não. Porque no morno a gente está em cima do muro. É aquela pessoa que passa a vida inteira em cima do muro e não se decide. Que não opta. Que não faz a escolha. Eu vejo gente assim. Eu estou há 30 anos frequentando Sheila, mas eu não sei se sou espírita ainda não. Eu sou espiritualista, sabe? Mas espiritualista é católico, é protestante, é esotérico, é místico. Espiritualista, qualquer religião. Que também é uma forma de a gente também não adotar nada e ser tudo ao mesmo tempo. E assim a gente tem em vários setores da nossa vida, em vários aspectos da nossa vida, essa expressão, né? Então, no erro, no ódio, ainda que de maneira negativa e comprometedora, a criatura está vivendo alguma experiência. Mas no medo, ela se exime de crescer. Daí Kardec diz que o espírito estagna. É nesse sentido relativo da palavra que ele estagna, né? Na verdade a evolução sempre é incessante. Mas ele estagna relativamente nesse sentido, né? Então é uma emoção básica. Se a gente for parar para pensar, a gente tem aí em vários conflitos o medo como sendo o grande mantenedor, né? Tanto é que alguns indivíduos das áreas comportamentais costumam dizer que os outros conflitos são desdobramentos desse medo. Eu não vou chegar a esse exagero, porque há divergências, a psicanálise discorda disso, né? Mas se a gente for pensar a ansiedade, nas manifestações ansiogênicas, há muito medo envolvido. Se eu estou ansioso para chegar no lugar, eu tenho medo de não chegar a tempo. A ansiedade parece ser um medo mais sofisticado. Então é interessante isso, né? Mas se a gente for examinar a parábola dos talentos nessa visão de transição planetária, a gente vê Jesus estabelecendo uma lógica diferente. Porque, a princípio, quando a gente olha a parábola, a gente diz, mas que amo malvado, né? Porque o servo guardou, conservou e devolveu, né? Então parece ser uma coisa assim justa, né? Ó, eu guardei e aqui está de volta o talento que você me deu. Mas aqui Jesus não está falando apenas de moeda. Porque em termos... Aliás, até na contabilidade tinha que ter os juros, né? Tinha que ter a rentabilidade, pelo menos, do que deu, né? Eu não sou muito especialista em mercado de capitais,
mas eu acho que é mais ou menos aí. Houve um investimento e o mesmo valor é devolvido. E a inflação? Melhor a gente mudar de assunto. Tá complicado. Mas, ora, se na contabilidade material já existe isso, agora Jesus está falando de valores mais altos da vida. O que é que ele está dizendo? Que não basta respeitar, estagnar, não depredar o patrimônio que você recebe. Você recebeu um patrimônio, você não depreda, mas você também não utiliza. Chico Xavier, em uma entrevista certa vez, quando estava sendo cogitado ele ser indicado pelo Prêmio Nobel da Paz, perguntaram a ele o que é que ele faria se por acaso, porventura, ele ganhasse o Prêmio Nobel da Paz e ganharia o valor monetário que é dado, né, à entidade ou à personalidade que recebe o Prêmio Nobel. E ele disse: Emmanuel sempre me ensina que dinheiro é como sangue na veia. Se não circula, gera trombose. Quer dizer, Chico tinha essas metáforas bem parecidas com Jesus, né? É metáfora no estilo Jesus, né? Dá trombose. Então, a gente parar para pegar essa metáfora de Chico, né, e aplicar a outros valores da vida. Por isso que eu estou dizendo, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a dois senhores, não fala só de dinheiro. Olha o texto próximo que a gente vai ler. Utilidade providencial das riquezas. O valor monetário é uma das riquezas. Mas ele não está falando apenas das... E a parábola dos talentos é o exemplo emblemático disso. Porque no símbolo monetário, Jesus está falando de valores. Está falando que todos esses valores são empréstimos. O Senhor foi lá e emprestou 5 para um, 2 para um e 1 para outro. São empréstimos. Mas podem se tornar patrimônio. É o final da parábola. O final da parábola diz: dar-se-á àquele que tem e retirar-se-lhe-á até daquele que nem tem. Que negócio complicado isso, né? Que negócio difícil isso. Não é uma lógica só monetária. Então, eu poderia dizer numa linguagem mais espírita e mais minha: dar-se-á mais àquele que tem e retirar-se-lhe-á daquele que pensa que tem. Que é essa a questão da parábola. Aquele que ilusoriamente acha que tem. Porque enquanto estamos no carro físico, tem muita coisa que são empréstimos, que ainda não se incorporou ao patrimônio interno. Mas o final da parábola diz que vai ser dado àquele que internalizar, aquele que adquirir. Então, veja como a parábola é profunda, né? Mas é profunda para qualquer nível de consciência. Daqui a 2000 anos, se a gente for examinar essa parábola, a gente vai ter outras colocações. A gente vai ter outros entendimentos. Que a parábola de Jesus é isso, né? A parábola de Jesus é um pouco daquilo que Jesus sentia. E como a gente está a alguns bilhões atrás, ou à distância do Cristo, daqui a alguns 1000 anos a gente vai examinar essa parábola. Eu me lembro de Asclépio, né, em Obreiros da Vida Eterna, um ser que não precisava nem reencarnar mais na Terra, e se reencarnasse era de 8 em 8 séculos, o intervalo das suas encarnações era de 8 em 8 séculos. André Luiz fica tão embevecido que vai dizer: isso daqui é um espírito que eu não tenho nem capacidade. E aí Jerônimo diz assim: mas calma, não baixa a bola, porque isso daqui é só um dos grandes estetas espirituais comparados com o nosso planeta. Mas há outros espíritos que estão muito à frente dele, e a quem ele serve e dá reverência. E aí Asclépio vai fazer uma palestra, ao invés de ele responder diretamente, ele responde tirando um pergaminho do Evangelho e mostrando: aqui está, aqui a resposta para vocês. Ou seja, o espírito daquele fazia referência ao Evangelho para ensinar. Porque entre Asclépio e Jesus há uma diferença também incomensurável. E o ensinamento de Jesus são, portanto, essas leis que ele veio ensinar e que ele já compreende como um ser já puro, né? Mas voltando à parábola, estamos diante de uma lógica que não é uma lógica monetária do dar e do devolver, mas uma lógica que tem a ver com multiplicação,
Tem uma mensagem de Emmanuel sobre isso que ele vai dizer isso, né? Que o grande ensinamento de Jesus nessa passagem é o da multiplicação. A gente falou isso no capítulo sobre honrar pai e mãe, né? Nós investimos nos nossos filhos, não para um retorno a nós, mas para que eles deem frutos à vida. E a gente não sabe que frutos é que vai dar. Se vai ser 30, 60 ou 100 por 1, como diz Jesus. Né? Porque a gente não sabe qual vai ser a reação do solo aonde nós estamos semeando. Que pode ser uma produção expressiva ou não, de acordo com também o nível evolutivo daquele espírito, mas é imprevisível. Qual é a nossa tarefa? Investir. Porque se a gente for contabilizar, será que eu vou ter retorno? Filho não dá retorno. Eu já disse isso aqui. Filho é despesa. Do ponto de vista material humano. Filho é despesa. Eu falava isso com meu pai, né? Eu disse: seu neto está dando um trabalho tão porre. E aí ele me respondeu por WhatsApp mais ou menos assim: não se preocupe não, que com o passar do tempo vai piorar. Eu não sei o que ele queria dizer, eu não entendi, devia ser em relação às minhas irmãs, né? Mas, enfim. Como diz um amigo meu, filho é que nem videogame, quanto mais passa de fase, mais difícil fica. Né? Então, é essa a ideia, né? O que é que eu quero dizer com isso? Que é um investimento que a gente faz, mas que a gente não vai receber egoicamente. Vai mais tarde se espalhar. Se for o caso de eles serem pais, ou com quem eles vão se relacionar, vão interagir, aquilo que nós deixamos um pouco neles, eles vão levar. De positivo e de negativo. De marcas saudáveis ou não. Eles vão levar com eles. Que é essa experiência que reflete um pouco esse amadurecimento do espírito para um dia compreender a família humana, que é maior, que é macro, né? Então, nós estamos falando aqui disso, né? Na parábola dos talentos existem alguns elementos chaves. Um deles é empréstimo, como eu falei. E aí Emmanuel, no livro O Livro da Esperança, numa mensagem que ele examina a parábola dos talentos, ele vai dizer o seguinte: todo empréstimo é generosidade. Se eu for pedir um empréstimo a alguém aqui, mesmo que eu mais tarde retribua com juros ou não, ou o mesmo valor, mesmo que mais tarde eu honre com empréstimo, a pessoa me emprestou porque quis. Empréstimo é solidariedade. Então, veja que Jesus utiliza um elemento comercial para falar do empréstimo divino. É a misericórdia divina. O que é que isso quer dizer? Que a parábola nos leva à conclusão que nós somos administradores temporários, inclusive das faculdades que nós temos. Aí, mas faculdades não é do espírito? É, mas no corpo físico se manifesta por concessão. A inteligência é do espírito? É. Mas se eu tiver uma alteração cerebral, a inteligência não se expressa por conta da limitação física. Então eu estou tendo uma concessão. O uso que eu dou à inteligência, vou poder aprimorá-la, desenvolvê-la, expandi-la, ampliá-la, canalizá-la. E o que é que isso vai me fazer? Incorporar ainda mais os frutos dessa inteligência no arcabouço do espírito imortal que eu sou. Fazendo com que eu tenha possibilidades mais adiante de reencarnar e continuar dando expansão àquela inteligência nas áreas mais variadas. Quem observa Hipócrates, o pai da medicina, talvez pouco imaginaria que ele mais tarde reencarnaria como Paracelso, o famoso médico da Renascença. E mais tarde voltaria o mesmo espírito como Hahnemann, o pai da homeopatia. É o mesmo espírito. Quem olha Ovídio, o poeta da antiguidade latina em Roma, não imaginaria que voltaria como Rafael Sanzio, o grande pintor, e mais tarde no século XIX voltaria como Frédéric Chopin. Na arte, da poesia, da pintura e mais tarde da música, para coroar na arte em vários setores aquele arcabouço que ele deu prosseguimento.
E a gente pode citar outros exemplos aqui. O espírito vai expandindo a depender do uso que ele faz dos recursos que ele tem. Dá-se-á aquele que mais tem. Usa bem, amplia suas possibilidades. Agora, se eu uso mal a inteligência, eu posso mais tarde voltar com limitações na área da inteligência, como a miúde nós vemos. Quase sempre, as limitações mentais e cognitivas que a gente vê aí, do ponto de vista reencarnatório, tem a ver com abusos e mau uso da inteligência. Se o meu abuso exorbitou demais, eu volto com a hidrocefalia, com a macrocefalia, com a doença mental severa, com alguns quadros de autismo, com algumas perspectivas de vida vegetativa. Porque não é só o tiro na cabeça pelo suicídio que danifica a área. É toda ação moral que altera o meu mapa perispiritual. Eu posso alterar o meu mapa e minha realidade cerebral perispiritual através da maledicência. É o uso da inteligência para o mal, onde eu destruo pessoas na calúnia, na fofoca, no disse-me-disse, na intriga. Então é a ação moral e não a ação física no corpo. Mas se eu usei a inteligência para o mal, mas eu tenho atenuantes, não foi tão mal assim, isso é, teve menos repercussões, eu tenho atenuantes, eu posso retornar com hiperatividade, com déficit de atenção, que é mais brando, mas eu volto com a marca daquilo que eu fiz a mim mesmo, no uso dos talentos que eu tive. E quase sempre, essas provações resultam em atitudes que lesou outras pessoas. Porque, por exemplo, se eu uso mal a inteligência, eu não prejudiquei só a mim. Por isso a gente vê pessoas com deficiência mental, com debilidades e limitações e muito inteligentes, revelando às vezes uma habilidade muito grande. A gente vê isso em alguns aspectos do espectro autista. A gente vê isso nos chamados os savantes, como se diz, né? Que era chamado no passado o idiota sábio, né? A expressão hoje pejorativa, né? Da idiotia e de alguns quadros. Kardec, inclusive, faz alusão a isso, né? Que quando em Emancipação da Alma, evocados na Sociedade Espírita de Paris, eram espíritos muito inteligentes. Claro que eram. Porque para voltarem com essa limitação, porque eram muito inteligentes. Então, estamos diante dessas circunstâncias aí, né? E que fala dessa perspectiva dos talentos. Então, a inteligência, a capacidade do carisma, capacidade da oratória, capacidade social, a capacidade da projeção, da fama, da influência que eu tenho em relação às pessoas. Tudo isso são talentos. A saúde física é um talento. Empréstimo. Porque, como eu já disse aqui, eu quero morrer de muita saúde, mas eu acredito que isso não vai ser possível, né? Alguma limitação orgânica eu vou ter. É inevitável. Então, saúde é empréstimo temporário, que eu uso, que eu sou administrador, como todos os valores. Então, nós vemos aqui que são riquezas que nós dispomos nesse mundo para uma finalidade, para algum tipo de finalidade, e que prosseguem às vezes no além-túmulo. Eu me lembro que Valdo Vieira tem uma declaração, na época que Valdo Vieira trabalhava com Chico, que ele dizia mais ou menos assim, né? Ele dizia o seguinte, que ele via algumas pessoas em Uberaba, nas filas do centro do Grupo Espírita da Prece, pedindo ajuda, com problemas físicos, com doenças, tomando passe, a vida inteira tomando passe, nunca melhoravam. Desencarnavam, não sei se do passe ou sem um passe, desencarnavam, chegavam no além, doentes dos mesmos problemas, e reencarnavam com os mesmos problemas. Olha que coisa. E ele dizia de pessoas que bastava ouvir uma doutrinária
mudava estruturalmente por dentro e os problemas físicos, alguns cessavam. Porque boa parte desses problemas, dessas filas de tratamento espiritual são psicossomáticos. A pessoa toma o passe e fica boa, mas não muda a origem. E daqui a pouco vai precisar do passe de novo. Nada contra o passe, nada contra o tratamento. Mas nós estamos às vezes invertendo, nós espíritas, invertendo a abordagem da doutrina. E eu vejo gente dizendo assim, hoje é dia de tratamento, eu tomo o passe e vai embora e não assiste a doutrinária. Quer dizer, o tratamento é o fluidoterápico e a doutrinária é o quê? É tratamento de quê? Não é tratamento? Não, mas é a de cura que eu quero. E o estudo do Evangelho é o quê? É cura da alma. O cerne das curas de Jesus era vai e não voltes a pecar. Ou seja, Jesus não exigia nada, não queria que a pessoa se tornasse espírita, não queria que a pessoa seguisse ele, não fazia uma doutrinação. Veja que Jesus não exigia nada, não pedia nada, vai e não voltes a pecar. Era a única solicitação que ele fazia. Por quê? Porque independente de doutrina, de religião, de identidade social, o importante é vai e não continue no mesmo estilo de vida. Porque senão te sucederá coisa pior. Ou seja, essa ideia de que para além dos elementos físicos, materiais, nós temos as origens espirituais que vão sempre merecer a influência do espírito que somos, com a nossa reforma moral, com a nossa mudança de comportamento. No mínimo a gente não vai piorar. Então, essa postura é interessante, porque a parábola dos talentos fala isso, os recursos que a gente tem. Quer ver uma coisa? Só para concluir, duas coisas. Quando Chico Xavier começou no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo ainda, ele abria o Evangelho, lia o Evangelho, comentava sozinho, fechava. Até que em determinado momento ele disse assim, sabe de uma, não vou fazer mais esse negócio não tem ninguém. E é óbvio que uma reunião dessa, sabe de uma, eu vou ler, vou orar comigo mesmo e tá bom demais. O Espírito Emmanuel pediu para que ele continuasse falando em voz alta. Não que isso é uma experiência do Chico, não quer dizer que todo mundo tem que orar agora e falar em voz alta, não é isso. Até porque os Espíritos também leem a nossa mente. A Hermínia de Miranda, em Diálogo com a Sombra, vai dizer que quando a gente está lendo uma leitura nobre, a gente está orando, sintonizado em faixas positivas, e aqueles que fazem parte da nossa atmosfera estão também lendo isso. Porque se os Espíritos leem o nosso pensamento, é uma espécie de DNA, de impressão digital que a gente irradia. Então, por isso que a gente ainda não sabe o valor de uma prece, né? Mas Chico vai dizer o seguinte, Chico conta que Emmanuel pediu a ele especificamente, eu acredito pessoalmente, que se tratava do grupo de espíritos desencarnados ao redor dele, alguns dos quais muito materializados, seriam mais sensíveis à sua palavra de médium, da mesma forma que alguns espíritos são mais suscetíveis à incorporação, por causa do choque anímico, etc., no transe, para serem melhor ajudados, mais eficazmente ajudados. E aí Chico começou a falar em voz alta, continuou a falar em voz alta. Falar. Depois chegou seu irmão, seu sobrinho, né, o irmão André Luiz Xavier, seu sobrinho que mais tarde deu aquela complicação toda com o sobrinho. Foi chegando um monte de gente do movimento espírita, etc. Os anos se passaram e mais tarde Chico vai dizer o seguinte: aqueles espíritos que se aglomeravam para ouvi-lo falar do Evangelho foram muito sensibilizados. Ele falava que foram muito sensibilizados. Ele costumava dizer, muita gente sabe disso, né? Que aqueles espíritos eram chamados por ele de irmãos do arco-íris. Está lá em Ramiro Gama, lindos casos de Chico Xavier. Irmãos do arco-íris, porque eram espíritos com colorações diferentes na sua irradiação psíquica, a aura. E Chico ainda não tinha o estudo doutrinário mais bem elaborado, ainda não compreendia, chamado irmãos do arco-íris. Ele vai dizer que muitos daqueles que ouviram a sua palavra ali, mais tarde estariam reencarnados no movimento espírita brasileiro,
a alguns como líderes expoentes. Vou citar um outro caso. Viana de Carvalho, o grande orador espírita da sua época, esse grande homem militar, ele era militar, e na época que o espiritismo era mal visto, inclusive pelas Forças Armadas. E quando ele fazia a pregação, o trabalho de militar, né, se desloca, né? Ele fazia as pregações onde ele estava, os seus superiores, como punição, tiravam ele do local onde estava e colocavam em outro local. Ele era do Ceará, mas saiu pelo Brasil inteiro, e ele achava ótimo. Porque onde ele ia, ele fazia a pregação e fundava o Centro Espírita. Foi um grande orador do final do século XIX, começo do século XX. Sabe quem fazia parte da equipe dele, que ouvia as palestras dele? Divaldo Pereira Franco. Era um daqueles que assistia a ele, que fazia parte da atmosfera. Divaldo reencarnou, Viana foi, e Viana agora psicografa por meio de Divaldo. Parábola dos talentos. Parábola dos talentos. Os recursos que a gente dispõe. Multiplicar. Porque o amor tem essa lógica de multiplicação. Do contrário, eu dou, ou melhor, eu recebo e devolvo na mesma moeda. Especialmente para aquele que me deu. Quer dizer, é justo, não é? Mas é uma justiça muito humana, muito rasa, né? Jesus falou, se a vossa justiça não for além da dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Vamos aí passar a socialização, né? Me chama a atenção esse diálogo estabelecido entre o servo que ganhou um talento a menos e o Senhor. Eu não consegui compreender, porque o Senhor ele tem realmente um ato de generosidade e o servo quase que o chama de aproveitador e de, né, colheis onde não semeaste. Então, e ele praticamente confirma isso também. Você não acha estranho esse diálogo aqui? Agora, na expressão colhestes onde não semeastes, o servo estava... Não, realmente, eu sou onde não semei, mas você tem que me pagar com juros aquilo que eu tenho prestado. Agora, a expressão colhestes onde não semeastes é como se fosse uma reverência à plenipotência do Senhor, né? Ou seja, estais em todos os lugares, tem o poder, né? Era uma espécie de alusão nesse sentido, né? Deixa eu pegar só aqui a... ela está perguntando isso, né? Esse tratamento que o servo dá em relação ao Senhor, né? E que... Ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis enxergado. Quer dizer, não é uma conduta que se deva falar com, né, uma coisa que se deva falar com o patrão, né, uma pessoa generosa que lhe deixou. Agora, me parece que essa expressão não é uma expressão necessariamente descortês, não. É como se estivesse reconhecendo que o Senhor tem tantas terras que ainda onde não semeias, colhes. Ou seja, que há uma abundância, né? E por isso eu guardei e te devolvo na mesma moeda. Aí sim há o ato de ingratidão e de falta de consideração que você alude, né? Nós entendemos aí, mais ou menos o que o Flávio falou, mas realmente desse Senhor, não vimos aí ingratidão do servo, nem prepotência. Esse servo recebeu um talento. Porque nós entendemos nesta parábola, ela é uma parábola difícil, como falamos no início, mas nós entendemos aí deste Senhor ser a divindade, né, que nos dá em abundância a todos nós, sem olhar a quem. Essa expressão diz a um 5, a outro 2, a outro 1, está apenas exemplificando os dons que nós recebemos. Por exemplo, este servo recebeu o dom da oratória, o servo Susana, nesta encarnação. Só que ela, por alguma razão, porque não trabalhou muito o seu emocional, porque não quer estudar muito, estou falando porque eu tenho liberdade, ela não
se dá ao exercício deste talento, que é chegar aqui no púlpito e falar igualzinho a Flávio fala. Eu, não, isso não é para mim, não é para essa encarnação, não. Quem disse que não é? Tudo bem que dom é dom, né? Um tem o dom da arte, outro tem o dom da oratória, outro tem o dom da medicina, cada um tem um dom. Agora, este servo que recebeu um talento está exemplificando aquilo que no final vem falar. Aquele que tem dom, Suzana veio com este dom, muito mais, se ela não exercitar, muito mais ser-lhe-á dado. Ou seja, encosta Viana de Carvalho nela, daqui a pouco Emmanuel. Ou seja, os dons dela, se ela exercitar cada vez mais, ela os terá. Mas se ela disser, não, eu vim com natureza tímida, vou deixar esse dom para outra encarnação, ela não vai penar no mármore do inferno quando ela desencarnar. Mas ela enterrou aquele talento naquela encarnação, né? Será ainda aproveitado por este Senhor que não castigou o servo. Embora tenha essa frase aí, né? A frase última, não é? O servo inútil lançai-o nas trevas. Isso aí é algo muito forte, que não é bem assim que acontece. Nós vemos e vimos a divindade como misericórdia, não é? Suzana, você não quis aproveitar este talento. Tudo bem, ela aproveitou outros. Olha como ela é uma boa amiga, olha como ela é simpática, olha como ela é acolhedora, boa mãe, boa avó, boa em um bocado de coisa. Então, ela está exercitando o dom. Não vemos aí rebeldia desse servo que ganhou uma moeda. Essa parábola precisa ser entendida trazendo para a nossa vida. Ele se refere primeiro à doação, né, do Senhor de 5 talentos para 2 e 1. Isso quer dizer que está dando em abundância e depois o servo conseguiu retribuir. Então aquele que ganhou menos, o mínimo que deveria fazer é se esforçar para dobrar. Né? E quando ele fala que deve ser jogado fora, né, as trevas, onde haverá arranjo de dentes, é uma época em que o castelo simbolizava muito o reino de Deus. Então, no castelo, todos eram acolhidos, todos tinham segurança. Mas fora do castelo, haveria trevas, porque não teria luz, não teria morte, né? E haveria o medo, o ranger de dentes. Além dessa interpretação, vem a transição planetária. Porque se a gente observar, os talentos que Deus nos dá são ferramentas evolutivas. Se nós não usamos, não a utilizamos, o que é que acontece? Nós nos atrasamos evolutivamente. Então, a partir do momento que o planeta está transitando, né, de um planeta de provas de expiações para a regeneração, aquele que ficar no prova de expiações fica lá nas trevas no ranger de dentes. Ou seja, atrasado, né? Atrasado. Mas não acontecerá nada demais. Interessante. Muito bom. Interessante porque, antes de passar para a Carmen, que essa alusão que Karina faz é importante porque tem a ver com essa... Porque a transição planetária tem a ver com um processo de diferenciação vibratória, onde aqueles que não acompanham a mentalidade ética da maioria, não é que seja expulso no sentido literal da palavra, não se sente mais contextualizado, não está mais identificado vibratoriamente com aquele mundo. E por isso não consegue mais ou não tem mais ensejo de voltar a reencarnar naquele planeta. Isso está se dando, já se deu em outras épocas, já se deu em outros ciclos, está se dando agora. Os espíritos como Joana de Ângeles, Filomena de Miranda e outros, quando a gente fala isso, as pessoas começam às vezes a romantizar, achando que a partir de amanhã não vai ter nada. Não é isso não. Está se dando lentamente, lentamente. Ainda há coisas bárbaras que nos chocam, e nos chocam por vários motivos, inclusive por melhora nossa, porque antes nem chocava. A gente nem fazia alusão a isso. Mas está se dando lentamente no sentido de que os espíritos estão falando que seres voltados muito para a barbárie,
cujos crimes estão aí chocando, a gente está vendo aí, estão tendo a última chance. Sim. Espíritos, né, voltados para o mal, que produzem, por exemplo, o terror e a guerra, como esses que estão aí agora na internet, estão tendo a última chance. Não por punição divina, mas por primarismo evolutivo, que não vai mais se ajustar à predominância da maioria, a como o mundo ético, né, evolui e se desenvolve. Então isso é interessante. E uma outra coisa que eu queria agregar só à fala de Karina é que Pastorino, na mensagem que eu citei, diz o seguinte, que ele interpreta trevas exteriores como sinônimo de reencarnação dolorosa. Ou seja, aquele que tem os seus talentos retirados, ou seja, na limitação, volta às trevas exteriores, né? Ou é encaminhado às trevas exteriores, que são as reencarnações em prova, em expiação, em limitação, né? Pensando nesse panorama evolutivo, né? A mudança é interna, é mental, é o desejo da saúde integral, como o pastor Flávio falou na prece. É a busca da saúde integral, não é o ser perfeito. Não vamos conseguir a perfeição. Nessa encarnação, acho que eu posso estar enganada, mas não vamos conseguir a perfeição. Mas o que fazer com os talentos que nos foi dado? E não é só o talento intelectual, é principalmente o talento moral. A gente pode contaminar o outro ou não, de verdade. Fazendo uma analogia entre os talentos, né, essa parábola muito importante, e a missão de cada um. Eu já ouvi as pessoas falarem assim, eu não sei para que eu estou aqui na Terra, qual é a minha missão afinal de contas? Então, uma analogia entre esses talentos que a gente tem, que são morais, para a gente descobrir dentro desses talentos a nossa missão, seria mais ou menos isso? Eu acho que esse é um grande indicador, Carmen. Só para quem não ouviu, ela está pedindo para a gente fazer uma conexão entre os talentos enunciados na parábola e a missão do Espírito encarnado, né? Ou seja, se os talentos seriam indícios do tipo de missão, de tarefa que a gente desenvolve no plano físico. Eu acho que é um indicativo interessante, e aí a gente toca, veja como a parábola tem esse aspecto abrangente, né? Acho que a parábola tem a ver com essa capacidade de contemplar um monte de coisa em um trecho pequeno, né? Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns que quanto mais o espírito evoluído, mais poder de síntese ele tem. Em uma frase ele diz um monte de coisa, né? Então, Não é a gente, né? não é a gente, eu mesmo sou prolixo, né? Então eu falo, né? Mas a gente vê isso, né? A gente pega uma frase de Joana de Ângeles e dá um seminário, né? Então, e Jesus, com o poder de síntese dele, ele falava de muita coisa, às vezes em uma parábola. Interessante porque nessa alusão aqui, a parábola toca no autoconhecimento, porque os talentos aqui têm a ver com meus recursos internos, que eu tenho, que eu disponho, que eu posso utilizá-los para chegar no mesmo objetivo de todo mundo. Qual é o objetivo? O meu melhoramento como pessoa, o meu desenvolvimento. Se eu vou chegar servindo a instituição religiosa, sendo uma mãe de família em casa, sendo uma profissional executiva na empresa, sendo uma pessoa que cuida de outrem, não importa. O que importa é que eu me melhore. Os meios são diferentes. Chico Xavier melhorou na psicografia. E ele dizia a Divaldo, eu fico aqui dentro da toca, mas você vai até o leão. Né? Ou seja, você se expõe. É outra tarefa. São tarefas diferentes. Né? Então, tem a ver com isso, né? Ou seja, agora já pensou todo mundo fazer palestra? Que negócio chato. Não ia ter nem público para assistir. Então, a gente é colocado em situações, em papéis diferentes, porque de um lado a gente tem uma capacidade melhor em uma área e não tem em outra, e a gente então utiliza aquele recurso para se desenvolver moralmente, e o outro tem na outra que vai crescer moralmente se souber aproveitar. Talento é isso. São esses recursos. Como eu descubro isso? Me avaliando, me examinando, sabendo das minhas disposições, dos meus recursos, das minhas características, das minhas capacidades e colocá-los, inclusive examinando não apenas as minhas tendências, mas aonde a vida me coloca. Como eu falei, até brincando na semana passada, né? Eu queria ser um missionário, eu queria criar isso, erguer uma instituição, mas eu tenho um pai com AVC em casa que me dá tanto trabalho, ele que me impede da minha missão. Às vezes a missão está ali, com aquele que está próximo.
Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer isso, né? Que nenhum espírito evoluído que teve uma missão coletiva, que não passou primeiro pelas primeiras tarefas pequenas. Parábola dos talentos fala isso. Quem não for fiel no pouco, nunca será fiel no muito. A parábola fala isso. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Então as grandes missões coletivas acontecem depois que o espírito passou e que deu valor, deu importância. É porque a gente acha que a gente vai se iluminar num gesto assim, quando a gente fizer e alguém fotografa e coloca no Instagram. E aí a pessoa ficou iluminada. Não, o indivíduo se ilumina em gestos pequenos de devotamento que ninguém vê. Ninguém vê. São essas abnegações recorrentes que fazem o indivíduo ir se transformando por dentro e que não há espectador. Esses gestos grandiosos é o coroamento de uma série de esforços que às vezes outras pessoas olham e que por acaso tomou conhecimento público e que, que são gestos às vezes acima da craveira comum, são gestos admirados. Mas não é aquilo que fez aquele espírito se tornar aquilo. Foi o resultado de uma série de coisas, né? De uma série de disposições. Ele faz uma ligação de ansiedade com o tempo que a pessoa passa com o seu talento enterrado, às vezes para tentar realizar o talento do outro. Às vezes, para o quê, Hugo? Ansiedade, depressão, comunicação, com o tempo que a pessoa passa longe de si mesmo, com o seu talento enterrado, às vezes com o curso, às vezes o sonho dos pais, nem o bonito que você falou da minerar rebelde. Como você falou, não tem nada a ver com ele, está sendo dele. E às vezes a gente se deixa levar, Isso. Uma coisa interessante que é interessante a gente abordar e fazer alusão à parábola dos talentos é que a parábola dos talentos fala também de lei de causa e efeito. Essa última expressão, que eu acho que é a frase mais importante, porque é a chave para compreender a parábola, né? Dar-se-á aquele que tem, retirar-se-á aquele que pensa ter, ou que parece, aparentemente tem, e que será lançado às trevas exteriores, tem a ver com esse conceito de que na lei de causa e efeito, a depender de como eu administro as coisas, para toda causa produz um efeito correspondente, negativo ou positivo. Eu gero em torno de mim mesmo as consequências do meu ato. O que significa dizer que limitação é fruto quase sempre de desperdício, em todos os sentidos considerados, né? Joana de Anjos tem uma mensagem que eu sempre cito, que ela diz o seguinte, está no livro Viver e Amar. Ela diz o seguinte, que carência de qualquer espécie hoje é resultado de desperdício de ontem, de falta de bom uso. E aí ela conclui dizendo o seguinte: o que te faz falta hoje desperdiçastes no passado. O que tens tanto necessidade, mal barataste um dia, e agora retorna em regime de limitação para saber dar valor, e para em regime de carência poder valorizar e poder agora crescer na direção do infinito. Então é mais ou menos essa a ideia. E quando a gente fala isso, a gente está falando de todos os recursos considerados: afetivos, financeiros, emocionais, materiais, sociais, orgânicos, né? Então tudo isso tem a ver com a área compatível com o meu uso e que eu gero mais tarde correspondentes consequências, né? Essa questão que o Carmen falou da missão, ela é muito ampla, não estou a tempo para desenvolver tudo, mas assim, a pessoa, não é muito difícil descobrir a missão dela aqui na Terra. Ela se pergunta, mas para que eu vim? Né? Quem eu sou? Para que eu vim? E tem uma formação catedrática, tem uma profissão. Não se encaixa muito ali, como se for talvez os pais, influência de algum parente, mas vemos até pessoas boas nas suas profissões e que depois desejam realizar outras. Quantas pessoas a gente vê fazendo outra faculdade? Não, eu sou advogado, mas eu também quero ser médico. Eu conheço gente na minha família que está na segunda formação já e é tão bom advogado quanto é bom médico. Por
Ou seja, ele podia, esse talento podia ter parado ali só na advocacia? Podia. Mas como a gente traz, não é? Nós já tivemos muitas formações, graças a Deus, existe um esquecimento da memória consciente, que a gente não tem condição de se lembrar de tudo, mas a gente tem as intuições, as impressões. Eu sou advogada, mas eu poderia ser médica também. Então, se houver condição nessa, que faça. É o exercício de mais um talento, de mais uma missão. Se não der, até ser uma boa dona de casa, a Flávia falou, e é uma grande verdade. Eu já ouvi gente dizer, mas eu fui mãe, sou avó e nunca passei disso. Eu digo, você quer mais que isso. O que você quer falar? Eu sinto quando ele quer falar. Interessante que a parábola dos talentos, como fala de recursos desse mundo, se estende também ao mundo espiritual. Se estende para além da experiência do corpo físico, porque a depender do uso também no mundo espiritual, isso se desdobra, né? Ou seja, aquilo que eu consegui desenvolver, eu posso dar prosseguimento no além-túmulo. A gente vê isso nas obras mediúnicas. Pode até voltar. O espírito dando prosseguimento aos tipos de tarefa que ele abraçou, né? Ampliando, né? Aprofundando ou não, ou sendo retirado aquilo que ele tinha. André Luiz, quando chegou no mundo espiritual, não tinha nem condição de ser médico. Ele era médico no plano físico, mas nem nosso lá ele não conseguia nem ser médico. Ele foi varrer o chão de uma enfermaria, que era o caráter pedagógico que Clarencio permitia ao lado de Narcisa, para que mais tarde ele pudesse atuar como médico do espírito, né? Então a gente vê isso no além-túmulo e assim por diante. Tem também a grande lição da humildade, né, Flávio? Não, sem dúvida. Tem muitas lições nesse caso. Passa por tudo isso, né? Passa por tudo isso. É a humildade, porque ninguém pode desfazer a pessoa que varre a rua, não é verdade? Que recolhe nosso lixo. Uhum. A gente pode imaginar um dia a coleta não passar. Não é verdade? Então toda a tarefa é digna, é nobre, é honrosa. Toda a tarefa. Do zelador ao juiz. Toda a tarefa é nobre. Nós estamos finalizando. Fábio, temos tempo aí. Me faz lembrar a questão de falta de dados, das tendências, né? E as pessoas que já têm aquele dom nato, e que a gente normalmente chama os autodidatas, que na verdade são reminiscências reencarnatórias, que o espírito vai lá, acessa aquele conhecimento e traz, né? A gente vê muito isso na música, na poesia, nas probabilidades que a pessoa tem de direito, na medicina, na oratória, que falta às vezes muito pouco para aprimorar, ou até não precisa aprimorar. Tem um conhecimento ali, até empírico, mas tem, né? Não reconhecido pelas academias, mas tem. Então isso é o que a gente chama de autodidata, mas que na verdade são as nossas tendências acessadas pelo nosso espírito, pelas nossas reminiscências reencarnatórias. A Eliana falou muito bem agora dos autodidatas, que são as tendências das nossas reminiscências. A lembrança aqui nessa vida, né? Ele não fez nenhuma faculdade, não se formou em nada, mas é um bom músico, um bom artista, um bom isso, um bom aquilo, um bom curador. Só tem que ter cuidado de não exercer a medicina sem autorização, né? Tem habilidades, né? Tem habilidades. O enfermeiro que sabe como cuidar, não é? Aquele médico que sabe como tratar. Muito Parece bem. que ele já viveu aquilo, ele só precisava da formação acadêmica para concluir, mas já traz aquele conhecimento. Muito bom, Eliana. Quem é que queria falar? Ela. Diga, você levantou. Na verdade, talento é plantação, né? Os talentos, ele é uma plantação. Você vai colher tudo. E no documento que chegou a falar no século, que tem um documento que circulou em 2012, quando lá em Brasília estava sendo botada aquela lei para que a mulher abortasse da Unicef, do Cláudio,
psicografia da veneranda Joana com a psicografia de Divaldo, liberou na internet um documento onde Joana explica exatamente o manifesto que fez várias etapas destinadas de nome rápido, a 5 dias para desencarnar. Então ele fala que a mãe e esse filho, eles tiveram exatamente trabalhando nas cruzadas, nas guerras. E aí, então eles estão voltando para poder resgatar. E a mãe não tinha o direito de abortar, porque é uma criança que Deus está dando para ela ter o cuidado de zelar e cuidar, e não abortar. Então em Brasília estava saindo em 2012 essa lei, e aí Joana liberou esse documento, eu tenho isso em artigo, exatamente falando o que são as anencefas. Então, se as pessoas quiserem tirar essa dúvida, você falou isso aqui, é isso aí. Ninguém pode abortar uma anencefalo. Perfeito. Só para ilustrar, ela comentou sobre a questão do anencefalo e a discussão que houve no cenário nacional em torno do aborto do anencefalo, inclusive que chegou no Supremo Tribunal Federal, e a psicografia de Joana de Ângeles, que tem uma psicografia que aborda a questão da anencefalia do ponto de vista espiritual. Como todos os processos teratológicos, não apenas a anencefalia, que parece haver aí uma relação com ácido fólico no desenvolvimento fetal, essas são causas materiais do processo embriológico, embriogênico, do desenvolvimento de um ser que tem as limitações e alterações desde o início da formação do zigoto, mas que tem raízes espirituais para que aquilo ocorra. Essa é a explicação espírita. E por isso, nós espíritas não somos a favor do aborto, ainda que legalmente falando, possa ser considerado algo viável do ponto de vista de algumas legislações, a semelhança do aborto por estupro, e com exceção do aborto quando a vida da gestante corre risco, conforme os espíritos colocam, porque os espíritos colocam que, havendo risco da gestante, é melhor preservar uma vida que já está organizada materialmente do que arriscar em detrimento de uma vida que ainda está em formação. Do ponto de vista técnico, hoje é muito improvável, quase impossível, se não alguns casos específicos do chamado aborto terapêutico ser viável para salvar a vida das gestantes em face dos recursos da medicina e que a medicina proporciona, né? O caso talvez mais emblemático é a gravidez ectópica, quando o feto se desenvolve na trompa e vai não apenas dilacerar a trompa, gerando uma hemorragia e resultando na morte da gestante, como também não vai sobreviver o feto. Nesse caso, na gravidez ectópica, sugere-se o chamado aborto terapêutico para salvar a vida da gestante. Excetuando esse caso, um e que outro, o aborto é considerado, do ponto de vista espírita, uma prática não saudável e que deve ser evitada a despeito de ser legal em alguns casos, conforme algumas legislações. Mas nem tudo aquilo que é legal é necessariamente moral.